Bom dia a todos. Vamos iniciar a audiência pública das Leis das Diretrizes Orçamentárias de 2022. Audiência pública 2022, dia 28/4/2021. Audiência pública Lei das Diretrizes Orçamentárias 2022. A LDO Constituição. PPA, LDO, LOA. PPA é o planejamento, a LDO é a priorização das diretrizes e a LOA que vai dar o direcionamento. As leis das diretrizes orçamentárias, o PPA planeja, a LDO orienta e a LOA executa as políticas públicas e programas de governos. Na LRF, a Lei Orçamentária Anual, no artigo 5º, é um projeto de lei orçamentária anual elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com as leis diretrizes orçamentárias e com as normas dessa lei complementar. Então, a LDO tem que ser compatível com o PPA. Porém, a gente está fazendo a LDO de 2022 e o PPA a gente só entrega em setembro, que é para os próximos 4 anos de governo. A compatibilização PPA versus LDO e orçamento. Metas, indicadores, na LDO precisa ter os programas, esses programas precisam ter as metas, indicadores e as ações, estimativa de custos e metas físicas. A unidade executora, um exemplo, eu tenho o ensino básico da educação, eu tenho a unidade executora, o programa Gestão de Ensino Fundamental e Gestão de Ensino Infantil, a ação, reforma e ampliação da escola e manutenção do ensino fundamental, o elemento vai ser as despesas com encargos pessoais, material de consumo, serviço de terceiro. Então, o certo é, você seguir o PPA, LDO e LOA, você seguir o planejamento que é feito. O equilíbrio entre as receitas e as despesas. Tem que existir um equilíbrio econômico versus princípios orçamentários do equilíbrio. Então, precisa ter um equilíbrio entre receita e despesa. A despesa não pode ser maior do que a receita, nem a receita. Vide tabela projeção da receita. Houve uma projeção da receita. Houve um estudo. Não está aberto. Deixa eu só abrir ela aqui. Não está aberto. Era para ser essa, que é a despesa, né? E não está aqui? Compartilhar. Aceito. Houve um estudo de todas as receitas. Para a gente chegar na receita de 2022, precisa ter um estudo. Não é simplesmente pegar e lançar lá. Então, houve um estudo de todas as receitas que o município existente no município, desde o IPTU, ISS, taxa de coleta de lixo, receita patrimonial, receita do FPM, transferências bancárias, transferência das doses certas, todas as receitas, desde do Tesouro Federal e Estadual. Aqui, vocês percebem, ó, impostos, taxas, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviço, transferências correntes, receita de capital e dedução do Fundeb.
Aqui é o resumo das receitas por fonte, fonte 1, fonte 2, fonte 5. A gente fez uma comparação, 2017 com 2018, 2018 com 2019, 2019 com 2020 e 2021 com 2022. Então, a gente veio comparando qual foi a taxa de crescimento de um ano para o outro para a gente planejar 2022. No nosso estudo, a receita que a gente atingiu foi 22.430.000. Não há uma porcentagem fixa. Você pode perceber que a variação é de 4,84, aqui foi menos 38, 56,81. Por quê? Aqui é a fonte do tesouro, 4,84, porque a gente pega imposto por imposto e vai calculando imposto por imposto qual é a taxa de crescimento de cada imposto. Então, não existe uma taxa fixa sobre o nosso orçamento. É uma taxa variada de cada imposto. Depois que a gente faz a receita, a gente tem que decidir aonde a gente vai alocar a despesa sobre o que a gente conseguiu orçar de receita. Aí aqui. Eu pego todas as despesas, os programas contínuos do município e tento alocar a receita dentro desse programa, porque primeiro você faz a receita para depois você alocar a despesa, não a despesa e depois alocando a receita. Estudo todos os programas, vejo qual é a taxa de crescimento de cada um e a gente vai lançando. A despesa, assim como a receita, ela tem que bater por fonte, que está aqui. A nossa receita foi 22.430.000, nossa despesa foi 22.430.000. A LDO de 2022, a despesa, a Câmara ficou 1.014.000, o fundo ficou 1.924.000 e a Prefeitura 19.492.000. A LDO total foi 22.430.000. A LDO para 2022, receita, fundo 1.924.000, Prefeitura 20.506.000. LDO total 22.430. A receita da Câmara, ela é enviada pela Prefeitura. Então, Câmara não tem receita. Quem tem receita é a Prefeitura em fundo. As fontes. Fonte 1, 15.349.000. Fonte 2, 3.376.000. Fonte 2, 3.376.000. Fonte 3, 1.924.000. E fonte 5, 1.781.000. As fontes também tem que bater com o que eu lancei de receita. Então, despesa e receita tem que bater por fonte também, né? Cadê a apresentação? Peraí. Uhum. Ai, meu Deus. O total de receita por órgão, prefeitura, 20.506, fundo 1.924, total 22.430. A tabela diz respeito de despesa, Câmara, 1.014, prefeitura, 19.492, fundo 1.924, total 22.430. A fim de cumprir com os preceitos da LRF, os anexos têm que ter, os anexos da LDO têm que ter metas anuais. Não, deixa eu dar. Deixa eu ver. Pode clicar lá. Não tem. Do slide atual. Não minimizar? Não. Os anexos da LRF.
Metas anuais, avaliação, cumprimentos de metas, metas fiscais, evolução do patrimônio líquido, origem da aplicação de recursos e avaliação de situações financeiras atuarial do RPPS. Então, a LDO tem que existir esses anexos. A lei da diretriz orçamentária é o critério e forma de limitação de empenho a ser efetivada na hipótese prevista da linha B do artigo 2. O que significa limitação de empenho? Não autorização para a realização de determinadas despesas previstas na lei orçamentária. O que deve ocorrer? Sempre que verificar que a realização da receita está inferior que a despesa prevista, a gente deve começar a fazer limitação de empenho. Então, junto com a lei da LDO, existem alguns anexos que a gente tem que encaminhar. Dentro dessa lei, existe um artigo que a gente tem que prever a limitação de empenho. O que cabe à LDO? Estabelecer critérios de quais empenhos que podem sofrer limitações. Quais os empenhos que podem sofrer limitações? As despesas obrigatórias de caráter continuado, pessoais encargos, alimentação escolar, atendimento ao laboratório, benefícios previdenciários, despesas que não serão objeto de limitação de empenhos de acordo com o artigo 9 da LRF, porque são despesas continuadas, de caráteres continuados. Metas fiscais. As metas fiscais são avaliadas de acordo com a 4.320, a LRF e as NBCTs. Gestão fiscal. O artigo 1, a responsabilidade na gestão fiscal propõe ação planejada e transparência, em que previne risco e corrige desvios, capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas. Gestão fiscal. Receitas e despesa, a condição necessária para a melhoria da qualidade dos gastos públicos. Por quê? O que é gestão fiscal? Você acompanhar o equilíbrio entre a receita e entre a despesa, né? A gente não pode ter um desequilíbrio, a receita ser menor e a despesa ser maior. Então, você tem que ter uma gestão sobre o financeiro. A LDO, Constituição, traz que tem que ter as metas e prioridades exclusivas de despesa de capital, elaboração da LOA, legislação tributária e agência financeira oficial de fomento. A LRF, anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais. Receita. O resultado primário é receita financeira menos despesas financeiras. Se eu não tenho despesa financeira, o município de Jumirim não tem despesas financeiras. Então, quer dizer que eu tenho uma receita maior, eu tenho um superávit de resultado primário, porque é receita menos despesa. Então, eu tenho receita e não tenho despesa. Então, eu tenho um superávit de resultado primário. O resultado nominal. O resultado nominal significa a diferença entre o saldo da dívida fiscal menos a disponibilidade financeira. Dívida menos financeiro. Então, eu não tenho dívida, mas eu tenho financeiro. Então, eu tenho um déficit de resultado nominal. Por quê? É dívida menos receitas, haveres, ativos financeiros. Ativos disponíveis financeiros. Eu tenho ativos disponíveis financeiros para pagar, mas eu não tenho dívida. Então, eu tenho um déficit nominal. Então, o que significa? Déficit nominal é bom e superávit primário é bom. Quando eu tenho um superávit nominal, ele é ruim. Quando eu tenho um déficit nominal, ele é bom. Por quê? Por que ele é bom quando é o déficit nominal? Porque ele é despesa menos haveres financeiros. Como eu não tenho despesa e tenho haveres financeiros, então eu tenho um déficit nominal bom, positivo para o município. E o primário é superávit primário é bom para o município, déficit primário seria ruim para o negativo. No caso, a gente tem superávit primário. Anexo das metas fiscais, os anexos de riscos fiscais e os passivos contingentes. Os anexos de riscos vêm impactar a negatividade das contas públicas. Hoje eu não vejo que a gente tem algum risco fiscal, mesmo diante de uma pandemia. Eu não vejo que a gente tem algum risco de impactar totalmente as nossas contas, negativar totalmente as nossas contas. Então, eu não trago aqui na LDO anexos de riscos fiscais. Passivo contingente, existe sim um passivo contingente, caso a gente precisa reconhecer alguma dívida futura, mas não riscos fiscais, porque a gente tem uma situação financeira equilibrada, então não tem por que eu estar emitindo anexo de riscos fiscais. A audiência pública da transparência de gestão, parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante incentivo da participação da população, realização de audiências públicas durante o processo de elaboração, discussão do plano e lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Lei de qualidade fiscal é o controle de custo e avaliação de resultados.
Controle de custo, eficiência, avaliação de programa, eficácia. Então, a gente tem que ter, depois que a gente planeja o PPA, ver o quanto que tem, que a gente consegue de receita, aloca a despesa, faz todo um planejamento, você tem que continuar acompanhando esse planejamento, para você ver a eficiência desse planejamento, se teve eficácias os programas que você colocou, se a gente efetivou realmente os programas que foi colocado tanto no PPA, no plano de governo, quanto nas leis das diretrizes orçamentárias e na lei anual. Então, a gente tem que acompanhar, é a palavra planejamento. Então, após fazer tudo, a gente continua fazendo a gestão de fiscalização, que é acompanhar a eficiência e a eficácia do programa que a gente lançou. Por isso, muito obrigada. Está finalizada a nossa LDO de 2022.